Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um vídeo do nosso canal Instituto Paulista de SST, nosso canal no YouTube, onde a gente divulga informações sobre a parte de saúde e segurança no trabalho, sobre perícia médica, tudo que envolve a questão do meio ambiente de trabalho e o direito do trabalho e o direito previdenciário. Então nós estamos aqui novamente. Antes de mais nada, antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para que vocês assinem o nosso canal, né? Se inscrevam no canal, aperta aquele sininho que fica ali embaixo para vocês serem notificados quando a gente publicar novos vídeos, curtam os vídeos, compartilhem e comentem. É essa divulgação que faz com que os nossos vídeos alcancem o maior número de pessoas e a gente cumpra com o nosso objetivo, que é informar a população, informar as pessoas interessadas sobre as questões relativas ao meio ambiente de trabalho, de conceitos, práticas que visem a garantia da saúde e segurança no trabalho, tá certo? Então, vamos lá. Então, voltando no nosso vídeo, no vídeo passado estavam eu e meu pai, João Batista Optis Júnior, e a gente falou sobre a questão do acidente de trajeto. E no vídeo a gente falou assim, olha, no próximo vídeo nós vamos falar sobre a questão da investigação do acidente, que é uma coisa muito importante para as empresas. Então, o que é essa investigação do acidente, pessoal? Nós entendemos que todo acidente de trabalho é igual investigação do acidente. Investigar o acidente é buscar as causas do acidente, é buscar os motivos, o que ocorreu, o que aconteceu, o que motivou a ocorrência daquele acidente. Essa investigação ela deve ser feita sempre pela equipe da saúde e segurança no trabalho, né? Então envolver todo o SESMIT, e ela tem que ser feita de uma forma técnica. Existem métodos que vocês podem utilizar para estar fazendo essas investigações, buscando sempre a origem, o motivo, o que aconteceu para que aquele acidente ocorresse. A investigação ela tem essa função de você buscar as causas para que você previna novos acidentes, mas a investigação também é uma ferramenta muito importante para as empresas, para que elas demonstrem se houve ou não a responsabilidade da empresa na ocorrência do acidente. Então, a gente sempre comenta isso, esse é um erro que algumas empresas entendem, até alguns profissionais da área de saúde e segurança do trabalho têm esse entendimento que o fato de que ocorreu um acidente de trabalho é igual à responsabilidade da empresa. Isso não é verdade. Nós temos acidentes de trabalho que ocorrem sem que haja responsabilidade da empresa. Então, o fato de você emitir uma CAT, de você fazer a comunicação de acidente de trabalho, de ter ocorrido efetivamente um acidente de trabalho, não quer dizer que a empresa é a responsável pelo acidente. E é por isso que a investigação é importante. Nós vamos buscar a origem, o que aconteceu e o porquê que aquele acidente de fato ocorreu. Sempre buscando, claro, a nossa intenção é você identificar as causas para que isso não ocorra no futuro, para que você tome medidas. Uma boa investigação de acidente de trabalho, ela sempre termina com medidas corretivas, ou seja, o que a empresa vai fazer diante daquela situação, quais são as ações, as medidas que a empresa vai tomar, seja capacitar melhor o trabalhador, seja de repente modificar a ordem de serviço, a forma como o trabalhador faz a sua atividade profissional, seja instituindo equipamento de proteção coletiva ou algum outro equipamento de proteção individual, ou seja, você busca sempre para que isso não ocorra novamente, ou seja, o objetivo é a preservação da integridade física dos seus trabalhadores. Mas, pensando do ponto de vista até jurídico, não é só isso. A investigação ela também pode ser utilizada numa ação trabalhista, mostrando que um determinado acidente, de repente, aconteceu mesmo com a empresa cumprindo com todas as normas de saúde e segurança no trabalho. Nós sabemos que, mesmo a empresa fazendo tudo, mesmo a empresa investindo em saúde e segurança, investindo em treinamento, fornecendo EPI, fazendo ordem de serviço, podem ocorrer acidentes, seja porque o acidente iria ocorrer de qualquer forma, seria um acidente inevitável, foi um caso fortuito ou de força maior, ou porque
aquele trabalhador não seguiu as regras impostas pela empresa, não obedeceu à ordem de serviço de saúde e segurança, não se atentou ao uso dos equipamentos de proteção individual, não agiu de acordo com os treinamentos que recebeu, e o documento que a gente materializa, que a gente documenta estas situações é na investigação de acidente de trabalho. Então, a investigação ela tem uma dupla função. Ela serve para que a gente evite que isso ocorra no futuro, mas ela também serve como uma forma de proteção para a empresa, para que a empresa não deixe para lá o que aconteceu. O que a gente sempre fala para as empresas é o seguinte: você tem um acidente, aconteceu há 3 anos atrás. Se você não faz uma boa investigação e não documenta como aquele acidente aconteceu, pode ser que daqui a 3 anos esse trabalhador de repente foi demitido e entra com uma ação trabalhista, você não vai conseguir reconstituir aquela situação. E a investigação ela serve para isso também, né? Então, quando você faz a investigação no momento do acidente, os fatos estão frescos, os relatos das pessoas são mais fidedignos, você tem como tirar foto do ambiente, você tem como documentar, você tem como trazer elementos que demonstrem que o acidente não aconteceu por causa da empresa. O que a gente está dizendo aqui não é para você inventar informações de maneira alguma. Se o acidente aconteceu por uma falha da empresa, a investigação vai sim demonstrar isso. Mas muitos acidentes acontecem sem que haja uma omissão, uma negligência da empresa. E às vezes, mesmo a empresa não sendo negligente ou omissa no cumprimento das normas regulamentadoras, lá na frente, depois que entra com ação trabalhista, isso é difícil de ser comprovado, porque os fatos aconteceram há muito tempo atrás, né? E a gente sabe que quanto mais tempo demora, mais difícil é a comprovação do que aconteceu. Então, é fundamental. Todas as empresas têm que adotar como prática: acidente de trabalho é igual investigação. Na verdade, o que a gente costuma dizer não é nem o acidente. Uma suspeita de acidente de trabalho é igual investigação. Então, por exemplo, aquele trabalhador que chega lá na empresa e fala assim: olha, eu tô com um problema de coluna em razão do meu trabalho, eu quero o meu CAT, eu quero a minha comunicação de acidente de trabalho. Isso é comum na prática no dia a dia das empresas. O que a empresa tem que fazer? Ela tem que abrir uma investigação para verificar se aquela lesão de coluna tem nexo causal ou não com o trabalho, ou seja, se enquadra num daqueles itens. Para tudo isso, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ler a legislação e se inteirar do que a lei diz que é acidente de trabalho. O acidente de trabalho está definido nos artigos 19, 20, 21 e 21A, né, que fala do nexo técnico epidemiológico, da Lei 8213/91. A Lei de Benefícios da Previdência Social. Então, é através destes artigos que vocês vão conseguir identificar quais são as situações que eu considero como acidente de trabalho. Diante dessas situações que eu considero como acidente de trabalho, é ali que eu vou ver se eu vou abrir ou não a comunicação de acidente de trabalho de acordo com a lesão apresentada. E aí eu abro a investigação. E no final da minha investigação, eu vou chegar a uma conclusão. É um acidente de trabalho? Não é um acidente de trabalho? Se for acidente de trabalho, quais são as causas desse acidente? E quais são as propostas, as medidas para que isso não ocorra no futuro? É isso que a gente faz na investigação. Então é importantíssimo que vocês façam investigação, que é o que a gente estava falando no nosso último vídeo sobre a questão do acidente de trajeto. Porque muitas pessoas entendem que acidente de trajeto, isso é acidente de trajeto, aquilo não é. Não, o primeiro passo é abrir a investigação. Aí, através da investigação, você define se enquadra no que está na legislação como acidente de trajeto, não se enquadra. Se enquadra, é acidente de trajeto, acidente itinerary, eu tenho que fazer a comunicação de acidente de trabalho. Não se enquadra, eu não vou fazer a comunicação de acidente de trabalho. Isso é muito importante. As empresas têm que ter rotinas, procedimentos de investigação de acidente de trabalho e devem incluir, sim, nos seus regulamentos internos que o trabalhador, diante de um acidente de trabalho, ele é obrigado a notificar o superior hierárquico e é obrigado a informar o SESMIT, a notificar o SESMIT. Por quê? Porque tem trabalhadores que não fazem esse aviso, não avisam que sofreram um acidente, passa 3, 4 semanas, depois que eles estão com uma lesão, aí eles procuram o SESMIT dizendo: olha, eu sofri um acidente, olha, faz 2 semanas caiu não sei o que no meu pé e agora diagnosticou que eu estou com uma lesão do ligamento. Então,
Tem que ter isso no regulamento da empresa, porque como eu disse, quanto mais tempo passa, mais difícil é essa investigação. Então, a investigação, ela parte da premissa de que suspeita ou confirmação de acidente de trabalho, ela tem que ser realizada. Nessa investigação, a gente pega o depoimento dos trabalhadores, então, o que aconteceu, eles vão falar, vão fazer os relatos. Nós pegamos informações sobre o meio ambiente de trabalho, podemos ilustrar com fotos. O ideal é que tenha fotos do ambiente, de como aconteceu. Se for o caso, a gente pode até fazer uma simulação. Claro que você não vai simular o acidente de novo para não machucar ninguém, mas você faz uma simulação para demonstrar como que o acidente aconteceu, quais foram os fatos que ocasionaram aquilo. A gente pode sim ilustrar com vídeo ou foto, usar de recursos visuais, audiovisuais, tá? Nós utilizamos de métodos técnicos científicos para concluir se foi ou não um acidente de trabalho. Então nós temos, até na literatura médica, quando eu estou tratando de traumas, eu tenho vários métodos que eu posso utilizar para verificar se existe nexo causal. E lembrar sempre, pessoal, para a Previdência Social, esse é um outro equívoco que muita gente comete. O nexo causal na Previdência Social é presumido. O que significa isso? Presume-se que é acidente de trabalho. Aí, a importância da empresa tem a investigação. Então, se tem um caso que chega na Previdência Social e de repente o perito lá caracteriza por nexo técnico epidemiológico, vai caber à empresa descaracterizar aquilo, contestar o nexo técnico epidemiológico. E com essa investigação, isso tudo fica mais fácil. Porque se você já sabe, ó, o trabalhador foi afastado pelo INSS com uma lesão de ombro e está alegando que essa lesão de ombro foi ocasionada pela atividade dele. Você já abriu uma investigação dessa doença ocupacional. Quando eu falo aqui acidente de trabalho, eu estou falando sensu lato, né? Eu estou incluindo as doenças ocupacionais, não só aquele acidente típico, as outras situações também, a doença profissional, a doença do trabalho, o nexo técnico individual previsto pela Previdência Social. Então eu estou incluindo tudo aí, tá? Então, diante dessa queixa e essa possibilidade de nexo técnico epidemiológico, a empresa já abre a investigação. E aí nessa investigação ela vai colocar toda a documentação, todos os subsídios, para que, se preciso for, ela conteste o nexo técnico epidemiológico na via administrativa no âmbito do INSS. Então, como vocês estão vendo, a investigação ela é importante em todos os casos, seja no caso de uma alegada doença ocupacional, doença profissional, doença do trabalho, seja no caso de um acidente de trabalho típico, seja no caso de um acidente de trajeto, que é o que a gente discutiu no vídeo passado, tá certo? Então, investigar é preciso. Bom, pessoal, então, esse era o recadinho que eu queria passar para vocês. Acidente de trabalho, doença ocupacional, seja suspeita ou confirmação, é igual investigação do acidente, tá bom? Então eu estou encerrando aqui o nosso vídeo de hoje. Semana que vem nós temos um novo vídeo. Provavelmente meu pai vai estar junto, o João Batista Optis Jr. vai estar junto comigo. Hoje ele infelizmente não pôde estar, mas eu queria deixar esse recado para vocês. Investigar é preciso. Vocês têm que investigar os acidentes de trabalho ou as suspeitas de doença ocupacional ou situações equiparadas a acidente de trabalho. A documentação é muito importante nesses casos e ela vai poder ser usada tanto na Justiça do Trabalho quanto na previdenciária, né? Seja na via administrativa ou na via judicial. Tá certo? Então, obrigado a todos e até a próxima.